Se tem uma animação que fica no coração dos fãs da Cartoon Network, é Hora da Aventura, que conta a história de Jake Finn num mundo que é quase um pós-apocalíptico, com referências a muitos doces e umas histórias meio bobas que guardam uma trama muito mais sombria. E como o Ben 10 estava no seu fim, a Cartoon Network investiu bastante nessa série, dando muito mais continuidade. Só que não é apenas nas animações que ele teve sucesso, mas sim na série de jogos, tendo vários, aonde tudo começou com este jogo aqui, que de uma forma muito surpreendente, eles fizeram uma paródia do pior jogo do Zelda já feito pela Nintendo. E olha que acabou ficando super bem. A história é simples. O Rei Gelado está roubando o lixo do Jake Finn para poder construir uma princesa lixo. E é aí que a história começa. A história da Hora da Aventura. E olha, o Rei Gelado está roubando meu lixo. Olha, eu fico muito surpreso com a existência desse jogo, porque muitas das vezes que você pensa em um jogo de animação é sempre focado nos consoles. Quem acompanhou ou jogou e cresceu com os videogames do Ben 10 percebeu que, com o passar do tempo, os jogos ficaram bastante ruins. Um deles, que a gente até consegue colocar aqui em paralelo com esse jogo, é o lançamento do Ben 10 Omniverse 2, que nos consoles virou apenas um jogo de correr daqueles bem baratos e bem chatos, que eu não entendo como aquele jogo possa ter existido, mas aconteceu. E naquele momento tava nascendo a era dos jogos do Hora da Aventura. Assim, esse jogo foi lançado pro DS e 3DS. Em vez de lançar pra console, eles acabaram focando nesse modo portátil, porque era uma forma mais barata de lançar o jogo, o que acabou também limitando muito os gráficos. Até que no 3DS poderia ter jogos com gráficos em 3D. É verdade. Olha, nem preciso falar, né? Dá pra comparar com Sonic Generations, dá pra comparar com Super Mario 3D Land, que são jogos que já mostravam os primeiros sinais de que o console era capaz. Só que esse jogo ficou muito na jogabilidade 2D, porque ele também foi lançado pro Nintendo DS. Tem diferença? Não. É um jogo de andar à direita e é mais ou menos assim que ele funciona. Você vai ter o Finn e o Jake como um personagem único, combinados, claro, aonde um dos botões vai focar apenas nos combates e os ataques do Finn, que começa sem nenhuma arma, mas depois consegue pegar umas espadas e isso vai evoluindo conforme você vai avançando no jogo. Eu acredito que esse jogo tenha referências muito diretas nos elementos de plataforma de um outro jogo antigo chamado Wonder Boy, que provavelmente você nem chegou a conhecer. Acho que era um clássico da SEGA que você ficava andando e usando armas pra bater em todo mundo. Só que aqui ele tenta ser um pouco mais dinâmico porque tem o Jake também. Ele serve apenas pra poder ser um item de suporte ou atacar de forma mais longa, já que ele estica os seus braços. O que é interessante pra esse jogo, pra também poder passar em diversos puzzles. Só que tem um detalhe. O que eu achei mais impressionante nesse jogo é que, além de ter essa plataforma que é uma clara referência ao Wonder Boy, ele também tem uma outra referência. Sim, eu tô falando aqui do Zelda 2. Que nojo. Sem brincadeira, se tem um jogo que todo mundo odeia da Nintendo, parece que é esse, né? Porque todo mundo fala que é o pior Zelda que a Nintendo já fez. Sem brincadeira, não dá pra falar que esse jogo é ruim mesmo. Mas ele era um Zelda que você tinha elementos de plataforma, numa jogabilidade mais 2D, mas quando você entrava no mundo aberto, você entrava no mundo em 3D, aonde você escolhia em que lugar você deveria ir. Esse jogo aqui da Hora da Aventura segue exatamente a mesma premissa, só que eles fizeram isso da forma mais interessante, porque de lá pra cá, teve quase 30 anos de desenvolvimento de videogames que eles entenderam porque aquele jogo deu muito errado no começo. Claro que não tem as limitações gráficas de Nintendinho, mas eles ficaram aqui com o estilo artístico que estava começando nas primeiras temporadas da Hora da Aventura. E eu vou te falar, o gráfico desse jogo é maravilhoso. Ele segue aqui o estilo pixel art, que lembra bastante os jogos da era Super Nintendo e Mega Drive, só que tem o charme da animação da série. E nem existe aqui problema gráfico, você reconhece cada um dos personagens, já que eles estão à cara do que aparece com as expressões dentro das animações. Todo mundo aqui é muito bem representado, todos os inimigos que apareceram nos primeiros episódios reaparecem aqui da mesma que eles tinham no começo das primeiras temporadas. A questão é que a jogabilidade, por ser parecido com Zelda, vai um pouco além. Aqui você tem uma segunda tela que ajuda pra caramba na jogabilidade. Como eu joguei ele no 3DS, eu não posso falar muito sobre o DS, mas eu imagino que seja igual. Ele usa a segunda tela pra poder ajudar encontrando, por exemplo, um monte de combos, que faz sentido pra esse jogo. Você também tem o inventário que você pode puxar vários itens e usar pra poder aumentar a força do Finn, aumentar o dano, dar ele alguns status que ajudam no pulo, também na exploração e também na vida dele, o que é mais importante. E sério, essa telinha de baixo aqui funciona super bem. É tipo aquele inventário do Resident Evil 4, só que aqui você não fica organizando, só fica gastando mesmo. Só que assim, tem um detalhe, quando você fica passando aqui de área em área, esse jogo vai acabar dando pra você itens pra poder seguir uma jornada que não é muito linear, porque você não sabe exatamente pra onde você vai no começo da história. Tanto que eu acredito que algumas pessoas possam ficar perdidas no primeiro
momento. Esse jogo aqui não tem tradução e eu não achei nenhum tipo de patch pra poder traduzir esse jogo pra português. Só que o inglês básico já ajuda a entender quais são os objetivos desse jogo. Porque você entra no vilarejo, aí um cara fala que tem, sei lá, um problema no norte, onde tem um monstro de pântano. Aí você vai lá enfrentar o ogro do pântano e aí você passa de fase, pega o item com ele, entrega e você libera caminhos mais à frente. É mais ou menos assim. E eu vou te falar, se você ficar um pouquinho perdido, também você pode ficar explorando área em área, porque você acaba por algum motivo, como qualquer regra de um RPG, você consegue achar novos caminhos liberando, simplesmente por ficar falando aleatoriamente com todos os NPCs, porque os NPCs sempre vão ter alguém chave que vai ser a guia pro próximo capítulo. Sejamos sinceros, esse jogo aqui não é complexo, você vai conseguir zerar ele bem rápido. Eu achava que ele seria bem mais longo, porque os jogos que vieram depois são bem maiores. Eu quero muito elogiar a trilha sonora desse jogo. Tem algumas músicas que são extremamente épicas. Eu joguei aquele jogo do Apenas um Show e também joguei os jogos do Ben 10. Alguns têm trilhas sonoras horríveis, péssimas. Se não forem músicas tiradas do desenho, a maioria não funciona nos jogos. Então, por não funcionarem nos jogos, ficavam ruins. E aí, cara, eles fizeram aqui um bom trabalho. E se tem uma coisa que eu achei meio tosco nesse jogo aqui, é o level up. É porque, assim, ele tenta ser um RPG, mas ao mesmo tempo ele não é. Aqui você encontra, por exemplo, alguns baús que te dão estrelas. E essas estrelas, você escolhe qual vai ser o status que você vai aumentar, que é a velocidade, o ataque e os corações. Sinceramente, deixa o coração por último, porque você pega muito item de cura no meio do jogo. Porque, igual o Zelda 2, aparece aqui uns vultos, e quando você encosta neles, você é levado pra uma área de batalha. E essa área de batalha é simples, você só tem que acabar com todo mundo antes que eles matem você. E eles acabam dropando itens, que são doces, coisas que curam você. Então fica muito tranquilo enfrentando eles. Não tem, tipo, nenhuma dificuldade de verdade. A menos que você não conheça, sei lá, a sutileza dos jogos de plataforma. Porque sempre quando você termina aqui, você pode ganhar alguns itens de cura ou um item de ataque. Aliás, tem que falar do Jake aqui. Apesar dele ter, no começo, um golpe muito simples, ele também tem outras habilidades. Por exemplo, uma espécie de escudo que ele faz com o braço pra poder se proteger de ventos e chegar em lugares mais longes. Ele vira uma transformação de guarda-chuva pra poder ficar planando entre o cenário. Ele usa aqui o Spin Dash pra poder subir sobre a água. E também pode virar um bot lá no meio da área aberta do mapa pra poder chegar em outros lugares que você antes não chegaria. Sinceramente, esse jogo aqui mexe muito com a rejogabilidade, porque esses poderes podem te dar novas chances de pegar itens em lugares que você já foi revisitando. Claro que não tem muito um porquê ou um incentivo a tentar fazer 100% desse jogo, até porque não tem uma porcentagem, pra falar a verdade, a não ser deixar o Jake muito mais forte e o Finn com status quase limitados. Só que a real não é tão grandioso assim não. Mas ele é um jogo relativamente fácil. E a história dele é como se fosse um episódio comum da Hora da Aventura. Jake e Finn vão pro lado de fora da sua casa e acabam encontrando aqui o Rei Gelado, que tá pegando o seu lixo e ele tá querendo construir uma princesa do lixo. Bom, é isso. Aonde tudo começa com a grande jornada do Jake tentando entender por que o Rei Gelado tá querendo fazer isso. E aí força ele a entrar nesse universo maluco de desventuras em todo o reino. O que leva aqui ao primeiro chefe, o Donnie. Esse carinha aqui é um ogro de grama e ele sai quebrando tudo. Só que a luta dele é bem fácil. Ele é o primeiro chefe, né? A luta dele é tipo, ele se prepara pra atacar, só que ele fica parado carregando um soco. Pelo amor de Deus. Ainda bem que é o primeiro chefe, porque se não fosse isso, o jogo seria tranquilão. É só bater, quando ele preparar o soco, você foge e ainda escape do pulo dele. Esse aqui é o mais doido do jogo. Você vai enfrentando um chefe, aí depois você volta pra poder completar as missões. É mais ou menos assim. Aí o Jake e o Finn conversam com a princesa Jujuba e recebem aqui mais ordens e eles vão seguindo aqui a aventura, enfrentando criaturas mais poderosas. O que mostra que esse jogo tem um visual muito louco, né? A real é que a animação por si só já é maluca por tudo que ele apresenta, mas os inimigos são muito loucos e combinam com uma estética de videogame, que é daí que o Jake e o Finn conseguem pegar dentro da sua casa a lendária Espada Dourada, o que deixa o jogo muito melhor de lutar com o Finn, porque, pelo amor de Deus, ele no soquinho ele acertava os inimigos muito próximos e tomava a porrada muito fácil. Aqui o jogo nos guia pra subir dentro de uma árvore, onde os ventos fazem com que o Jake e o Finn consigam pular bem longe e ainda escapem de uma área cheia de fogo. E olha que o jogo brinca como o elemento Zelda, né? Porque aqui tudo que você acaba interagindo tem chave, tem porta, tem lugar que você tem que pegar um item específico pra poder subir de nível e vai explorando cada vez mais pra fazer 100%. É como se fosse uma dungeon de Zelda, só que transcrita em uma forma mais 2D de plataforma. E é aqui que o Jake usa muito o seu poderzinho de escudo com o corpo pra poder, sabe, rebater o vento. E aqui encontramos o grande e poderoso Rei Gelado, que tava construindo uma princesa de lixo com o lixo do Jake e o Finn. Mas como o Jake e o Finn acabaram descobrindo tudo na maior pilantragem, o Rei Gelado coloca aqui o seu maior lacaio contra eles. Um urso com motosserra. Sim, isso tá acontecendo. Ele fica correndo com a motosserra nas suas costas, mas quando você vence ele, a motosserra explode, libertando aqui o nosso querido ursinho, que solta um cachorro que tava preso na pele do urso e você entrega ele de volta
chega ao vilarejo dos cachorros quentes. Isso aqui já dá caminho pra poder chegar no Reino Doce, aonde já tem uma missão para ser feita para o Duque de Nozes. E dentro de uma masmorra de tumbas, o Rei Gelado estava lá criando mais uma princesa de lixo. Então, pra poder ferrar com Finn e Jake, ele manda aqui 100 Gunters pra lutar contra você. E eles ficam caindo de vários tubos e tem que derrotar cada um deles. Só que, tipo assim, é engraçado porque eles são muito fracos. Um hit já mata. Só que eles vêm aos montes. O perigo é deixar eles caírem na sua cabeça. Depois chegamos aqui na Grand Canyon das Rochas Vermelhas, que dá de entrada pra Vila Marauder, onde todas as casas parecem ser cobertas de pelos. E também lembrando alguns animais. Aqui o Jake tem que lutar contra o líder deles, que ele só fica dando bundada no chão onde tem poder. Só que eles acabam enfrentando também depois em um outro chefe, que é o Biblob, que é uma criatura meio fofa, do mundinho fofo, que, por sinal, ele se explode e morre com um único golpe. Pra depois enfrentar aqui a grande e poderosa Marceline, que é a grande rainha dos vampiros, e ela se transforma numa grotesca vampira na luta contra você. Vou te falar, ela é uma das chefes mais interessantes do jogo, porque além de voar e dar um rasante, ela não pode ser atacada nessa nova forma, pelo menos não com facilidade. Ela sai voando também, invocando notas musicais e seus advogados pra poder lutar contra você. Nossa, cara, essa luta aqui é insana, mas a forma vampira dela, ela é quase indestrutível. E depois de enfrentar todos esses chefes, o caminho fica liberado aqui no Reino Gelado. É aqui que o jogo começa a ficar bem mais complexo, pra falar a verdade, com criaturas de gelo que tem resistência muito maior e dungeons completamente insanas, com vários andares, várias saídas que mexem não só com a parte 2D, mas com a exploração externa do jogo. Aqui é uma fase fácil de se perder. Aqui o Rei Gelado teria sequestrado a Princesa Caroço e mexido um pouquinho com a mente dela. Assim, ele tem que lutar contra o Finn, que criou aqui uma espécie de golem de armadura de gelo, mas a sua luta não dura muito, porque ele perde a sua armadura e fica saltando de um canto a outro, além de voar, soltando aqui algumas bolinhas de gelo como uma espécie de tiro à distância, que não dá muito dano, mas é chato. Quando ele é derrotado, ele foge, o que começa uma segunda fase da luta, que é contra ele numa forma gigante, onde ele fica dando marretadas com seu punho, tentando esmagar o Jake e o Finn. Sem contar que ele fica soltando uma baforada de gelo, e tem que usar muito poder, cara, de ficar flutuando com o Jake em forma de guarda-chuva, senão você vai tomar dano fácil. Quando ele consegue finalmente derrotar o Rei Gelado, a Princesa Caroço fica um pouquinho furiosa, o que faz com que ela abra um portal e vire aqui uma pequena ameaça, o que terminaria numa luta épica contra a Princesa Caroço, que muda toda a jogabilidade, que tem que ficar jogando como se fosse um jogo de nave, já que ficamos em cima de um unicórnio dando tiros. E mesmo a Princesa Caroço tentando destruir todo mundo, ela fica mais de boa no fim. E meio que o jogo acaba por aqui. Só que antes que o jogo finalizasse toda a saga, ele continua numa sequência que é um jogo estilo Diablo multiplayer. Ou seja, a história continua.